Olá, meu nome é Nicolas Vasconcelos Brocanelli, esse é meu trabalho. Bom, é, é um trabalho sobre análise de carros usados, dando um foco mais em Subarus, como diz aqui na descrição. E aqui está o que foi analisado, então comparação por preço, preço por ano, preço entre carro automático e mecânico, diesel e gasolina, a condição do carro foi comparada, a tendência de cor foi comparada, e foi feito um cálculo do financiamento de um carro, e isso a gente vai ver no decorrer do projeto. No meu trabalho, eu usei Temos a tabela de dados brutos aqui. A tabela é sobre carros usados, então a gente vai ter marca, modelo, transmissão, cor, o quanto o carro já andou, o ano, o tipo de gasolina, quantos galões faz por quilômetro, o tipo do carro e a quilometragem, o quanto de fotos tem do carro. Para fazer o trabalho, na maioria eu usei os dados brutos adaptados, eu separei os valores que eu vou usar e vou usar só do Subaru. Inicialmente a gente vai fazer uma análise dos preços geral e aí eu vou usar a fórmula de mínimo, médio e máximo e colocar um limiar para estar fazendo a avaliação. Para não deixar exatamente os valores, eu vou colocar o limiar, então para baixo eu vou fazer menos 4.000 e para cima vai ser o valor mais 12.000, que aí vai me delimitar o que é caro, o que é barato e o que está na média. Então, para avaliação a gente vai usar a função C. Se tiver abaixo do, se o preço estiver abaixo do limiar, se o preço estiver abaixo do limiar baixo, a gente vai ter que fazer uma referência absoluta aqui, para que a gente vai arrastar para baixo, ele não pode arrastar junto essa parte, a gente só quer arrastar aqui, não pode alterar aqui, por isso a referência absoluta, a gente vai colocar que isso vai ser barato. Agora, se a gente vai fazer uma função de se e para colocar entre um limiar e outro. Se, então, se o carro tiver for maior igual ao limiar baixo ou se o preço for menor igual ao limiar alto, de novo referência absoluta para quando a gente quiser arrastar poder sem alterar onde está sendo arrastado. Fecha o E. O terceiro teste lógico é se o preço for maior que o limiar alto, vai ser caro. De novo, referência absoluta. Não, esse aqui o final não precisa, é verdade. Cara, não. Se tiver entre um e outro, tá na média. Agora, se o último valor se for falso, se esse valor do preço for mais alto do que o limiar alto, ele vai ser caro. Arrastou para baixo, média, barato e caro. E para facilitar a visualização, a gente vai estar fazendo uma formatação condicional. Regra de célula é igual a. Eu vou colocar o barato em verde, dá ok. Vamos colocar a média em amarelo e o caro em vermelho. A gente tem aqui a tabela de avaliação de preço geral dos Subarus dentro do que tem na tabela.
Bom, agora a gente vai usar a função de Cont+C para contar e fazer um cálculo de porcentagem, depois um gráfico de pizza do como está avaliado os preços do Subaru. Então, igual Cont+C, a gente vai pegar o intervalo da avaliação e pesquisar o que está barato dentro. Isso aqui a gente pode arrastar. Como a gente pode ver aqui, continua com o mesmo intervalo, só que agora é referente à célula N9, que é a média, caro. Agora um cálculo do total. A gente calcular a porcentagem. Igual vai ser a soma desses três aqui. Dá 291, então a porcentagem a gente vai colocar que é o valor atribuído o valor, a quantidade de carros baratos dividido pela quantidade total de carros. A gente vai arrastar alterando a linha, então a gente fixa a linha, dá um Enter, pode arrastar para baixo. Vou colocar isso aqui em porcentagem. Como a gente pode ver, mantém a célula da linha, não muda o valor final. Se a gente quiser, pode arrastar para apresentar aqui a 100%, mas não precisa. Agora, para fazer um gráfico, a gente vai selecionar os três valores de porcentagem e com a avaliação deles relacionada a isso, inserir um gráfico de pizza para dar apresentando. Tá dando errado aqui. Dá o título de porcentagem, carros avaliados. Carros com preço avaliados. A gente tem o nosso primeiro gráfico de pizza. Qualquer coisa, se quiser mostrar os valores da porcentagem, a gente pode colocar ele assim. Bom, nessa planilha a gente vai calcular a média de preço dos carros automáticos mecânicos, que pelo filtro eu já analisei que é o único tipo que tem, não tem elétrico. Então, usando média C, a gente vai pegar o intervalo da onde que vai procurar automático e mecânico. A gente usa o critério mesmo do que está escrito aqui, ou poderia ter deixado aqui, mas enfim, já está apresentando o que é mecânico. E o intervalo de preço para calcular a média dos mecânicos. E aqui a gente vai fazer um média C, seleciona o mesmo intervalo, agora com os carros automáticos, calcular a média dentro da tabela de preço. Ok, isso aqui a gente reduz até duas linhas, até duas casas decimais, pronto. Bom, agora a gente vai fazer um cálculo da média de preço por ano. A gente seleciona a tabela inteira, vem em inserir, tabela dinâmica, abre. Nas linhas a gente vai deixar, cadê? Ano de produção e depois a gente deixa o preço. Nisso aqui a gente vem em configuração, coloca para média, ok. Então, isso aqui eles vão dar o ano, a média de preço dos carros daquele ano. A gente seleciona os dois e faz um gráfico de linha, que vai ser nosso histograma. Aqui. Dá uma alongada nele. Então, isso aqui a gente tem a média de preço por anos dentro do gráfico. Vai ser um histograma da média de preço dos carros
ano. E tá feito. Agora, com o uso do PROC-V, a gente vai determinar a condição do carro. Então, para isso, a gente vai usar essa tabela, que de 0 a 20 mil o carro está novo, de 20 mil a 40 mil o carro está seminovo, de 40 mil até em diante o carro está muito usado. Então, igual PROC-V, vamos, o valor procurado está enquanto o carro já andou. A matriz da tabela eu dei o nome para a tabelinha do lado de PROC-V, que é essa tabela aqui. O número do índice é o 3, que vai mostrar o que eu quero. Vou deixar em verdadeiro. Ok. Agora a gente vem em formatação condicional. Vamos colocar um realce. Para novo, a gente vai deixar em verde. Ok. Muito usado em vermelho. Em vermelho. Ah, e o semi novo em amarelo. Então, a gente está aqui, muito usado, o semi novo. E agora num cálculo de acontecer. Vamos colocar condição. Condição do carro. Quantidade e porcentagem. Esse aqui destacado. Agora nós temos o muito usado, seminovo. Quantidade a gente vai usar o conte C desse intervalo, com critérios de estar muito usado. Agora para seminovo, a gente pode arrastar aqui? Pode. Temos 5 carros novos, então em total a gente usa a soma das meus 291, obviamente. Isso aqui vai ser o número dividido pelo total. Aqui, como a gente vai arrastar mudando de linha, vamos deixar uma referência absoluta em linha. Enter. Arrasta para baixo. Vamos deixar isso aqui em porcentagem. Ok? De novo, a gente pode criar um gráfico para isso. Porcentagem a gente vai usar o de pizza. Enter. Porcentagem, carros novos, seminovos e muito usados. Ok? Agora, com o uso de uma tabela dinâmica, a gente vai separar a quantidade de carros por cor, para analisar se há alguma tendência. Seleciona, inserir tabela dinâmica, ok. Já que a gente só vai analisar a cor, vamos colocar nos dois. Isso aqui eu quero que ele faça uma contagem, ok. Ele vai dar que tem 52 carros pretos e assim por diante. Vamos selecionar a tabela e inserir um gráfico de barra para mostrar quanto tem de cada um. Total de carros por cor. Ok.
Bom, agora a gente vai usar quartil para separar os quartis de preço dos carros. Aqui eu vou depois também fazer um média C e um soma C em um conte C para ver a quantidade de carros e a média do preço dos carros a gasolina e a diesel. Então, com a fórmula de quartil, a gente tem que a matriz está aqui, vírgula. Isso aqui a gente pode arrastar, já que vai acompanhando isso aqui. Então a gente aqui tem o quartil. Agora com o cálculo, com o uso da média C, a gente tem o intervalo que vai ser procurado aqui. O critério vai ser o que tem em J1 e para calcular a média do preço que está aqui do lado. Ok? Vamos arrastar aqui para baixo, já que pode também. Vai acompanhando isso. Vamos pegar agora, fazer a quantidade de carros a gasolina e a quantidade de carros a diesel. Então, com um conte C, a gente tem um intervalo. O critério é o que está em J3, 287 carros a gasolina e 4 a diesel. Bom, para o box spot a gente vai vir aqui, pressionar a caixa estreita e aqui ele já não dá os cálculos que a gente precisa. Bom, agora nessa planilha, que vai ser o cenário usando a função financeira, eu vou usar a função de PGTO para estar calculando quanto que eu vou ter que pagar mensalmente para financiar o carro mais caro, que é o de 35.500. Então a gente deixa o valor final aqui. Vamos pegar taxa, número de período, valor presente, valor final. Ele vai me dar isso aqui. Eu vou deixar como 996, só porque eu quero fazer o cálculo de... Eu quero deixar com a fórmula de valor final para fazer a prova real. E para fazer depois o cenário. Então, taxa, número de período, pagamento, valor presente, ok. Ele vai voltar mais ou menos diferente porque eu aumentei um pouquinho da parcela, mas tudo bem. Agora a gente vem, seleciona, gerenciador de cenários. Eu deixei os cenários prontos aqui, vou mostrar. Então, pagamento alto e mensal baixo, pagamento inicial. A gente tem o pagamento alto e o mensal eu abaixei um pouco. O inicial baixo, mensal alto. Então, inicial baixo, mensal alto. E os dois regular com um pouco mais de meses. Eu dei uma reduzida nos dois, aumentei 3 meses. A gente vem em. E como você pode ter visto antes, eu deixei aqui ó, só para editar essas quatro. A gente vem em resumir. A célula de resultado vai ser essa, a gente tá ok. Aqui ele vai nos mostrar o inicial e os cenários criados. A gente pode ver que aqui acaba gastando um pouco mais, mas você fica com um valor a mais. Dependendo, vai entrar cálculo de juros e afim. Mas ele nos dá os cenários. Bom, agora com a função de meta, a gente vai vir aqui em dados, teste de hipótese, atingir meta. Eu vou definir que eu quero que isso seja em 3 meses, alterando a célula de pagamento mensal. Então, quanto que eu teria que pagar mensalmente para reduzir esse valor para 3 meses? Vou dar um OK. Ele vai me mostrar agora que se eu quiser pagar o carro em 3 meses com o pagamento inicial de 15 mil, que eu vou ter que fazer um pagamento mensal de 6.182. Bom, com o uso de macro agora, a gente vai usar a função para calcular automaticamente a média de preço por carro. A gente vem em macro, gravar macro, vou colocar como média preço, minha passo pessoal, isso. Ctrl M, é uma tecla aleatória, vou mudar. Vamos vir aqui, vamos usar a função de média C, intervalo, critério, valor para calcular a média, Enter.
Bem, parar de gravar a máquina. Agora, quando eu apertar Ctrl M, ele vai me dar os valores médios de cada carro. Bom, esse é o meu trabalho. Obrigado.